Olá, você está no Connection BC, no caso aqui é o programa Análise BC do Connection BC, que é o site www.connectionbc.com. De cara eu já te peço, por gentileza, você curtir o nosso canal, se inscrever e, claro, apertar o sininho, porque é um programa interessante, aqui a gente estuda, a gente aprende muito e, claro, você é um partícipe desse nosso bate-papo, claro. No programa anterior a gente falou exatamente da eleição do Bolsonaro, né? Então hoje eu acho interessante a gente discutir a perspectiva do novo Brasil, pelo menos é o Brasil que a gente espera, né? E o Brasil não se resume na eleição do Bolsonaro. Então, de cara eu já vou apresentar aqui, né, o Júnior, que já é figurinha carimbada nos nossos programas anteriores, o Israel, e temos agora, né, o Leonardo, que é um participante já do nosso do Conexão BC, e o Felipe, que não, por motivos de agenda, né, Felipe? Você não pôde comparecer, e nem o Leonardo, né, que vive em Londres é uma coisa complicada. Então, gente, vamos começar o nosso bate-papo, né, e você participando, claro, através de mensagens, né, de sugestões, de críticas, claro, né? Vamos falar, porque assim, o Bolsonaro foi eleito, né? Graças a Deus. Todo mundo satisfeito, né? A gente, para nós foi uma surpresa muito agradável, porque se nós olhássemos há 4 anos atrás e tivéssemos uma perspectiva do que poderia ser uma futura eleição de Brasil, a gente jamais iria imaginar que teríamos um capitão e um general. Não que nós somos a favor do militarismo, mas também não somos contra. Nós somos conservadores. Então, assim, o Brasil, que tem uma essência conservadora, na sua essência brasileira, e provou isso nas eleições, apesar da luta contra tudo e contra todos, principalmente contra essa mídia, com raríssimas exceções, qual que é a perspectiva agora? É uma pergunta que está no ar, porque a gente não pode esperar só do Bolsonaro e os seus 11, sei lá quantos ministros vão ser, mas vamos colocar como se fosse um time. O Bolsonaro e os seus 11 ministros. Não depende somente deles, né? Então o que você acha, Júnior? O que você acha, assim, qual a sua perspectiva assim, de Brasil agora? O que você acha que o brasileiro, o cidadão, o conservador, qual a parcela de contribuição que ele tem a dar com o novo Brasil? Eu acho que a gente está... aqueles que acharam que o voto no Bolsonaro, né, foi o fim de tudo, né, pelo contrário. É o começo de uma longa jornada que todo esse pensamento conservador tem que encarar pela frente, né? Porque não é só o fator político que determina toda a conduta de um país, né? Mas é sua cultura, a sua perspectiva, né? Para onde a gente vai, qual vai ser os nossos fundamentos a partir de agora, né? O que vai ser a prioridade? Então, é você, na verdade, encontrar nessa eleição do Bolsonaro, né, uma oportunidade de mudança realmente cultural do Brasil, né? Porque a gente tem essa máscara cultural, né, que ela foi subvertida, né, e a gente tem que se descobrir, na verdade, né? Sim. O brasileiro não sabe quem ele é até então, né? Então são várias coisas que a gente tem que contemplar nesse primeiro momento, né? E estar atento, né, também. Claro. E aí, Israel? Bem, eu acho que na verdade o conservadorismo brasileiro ainda está em formação. Então, nós por acaso ganhamos a eleição, né? Mas tem muita coisa a vir por aí. A gente se compra fazer uma analogia, eu gosto de analogias. Fazer uma analogia com os Estados Unidos, com o Trump, né? Facilita, né, de dar. Nós vimos o Deep State, que eles chamam, que é as pessoas que foram colocadas lá pelos governos anteriores, que fizeram uma pressão enorme, né? E nós conseguimos, pelas formas singelas, né, que nós não estamos tão organizados quanto a esquerda, falar a linguagem da população. Sabíamos que a população queria ouvir, sabíamos que a população também é conservadora, e nós conseguimos, de certa forma, perfurar a esquerda. Mas aí nós estamos no início, então eu acredito que tem muito ainda para fazer, né, a ser feito. Então, temos muito para fazer para ajudar o Bolsonaro. Aqui adiante. O Léo é bolsonarista, assim, da raiz. Conheço o Léo há um bom tempo e já usava a camisa da seleção brasileira, que ele mesmo pintou o nome do Bolsonaro. Participou de manifestação que chegou até uma menina uma vez, né, Léo? Que negócio de Bolsonaro, o quê?
E aí, Léo, conta, o que você acha aí dessa perspectiva de Brasil aí, de Bem, Bolsonaro eleito e... eu não preciso mais nem dizer, o próprio Bibiano acabou de confirmar, eu já era Bolsonaro já há 4, 5 anos atrás, mesmo de andar com camisa mesmo, e eu via nele uma opção para em combate à violência, porque é o maior mal, é aquilo que faz muitos brasileiros morarem no exterior. Eu vi ele como essa opção. Quando veio o Paulo Guedes e se juntou à equipe do Bolsonaro, aí eu já estou sonhando com o Brasil, já acordo sonhando com o Brasil. Eu não tinha esse pensamento de voltar ao Brasil. Eu vivo aqui na Inglaterra, eu amo esse país, mas meu sonho é voltar a morar em Portugal. Mas essa vitória do Bolsonaro, essa aliança com o Paulo Guedes, que é um dos fatores que está me determinando. É tanto que muita gente me cobra, Léo, você é Bolsonaro, o tempo todo me chamar você de doido. Você é obrigado a ir na posse do homem. Eu vou em Brasília ver a posse do homem. Isso, é importante que eu já comprou passagem e tudo, é o nosso representante lá em Brasília. Vou porque vai ser um momento único para a história do nosso país. E depois a gente vai ter mais assuntos para debater, as perspectivas do futuro para os brasileiros que estão aqui, para os que querem voltar ao Brasil, que é o meu caso, e com a experiência que a gente tem, essa bagagem cultural, o que a gente pode dar de dicas e informações para vocês que estão aí no Brasil. E eu acho que estamos numa fase única da nossa vida como cidadãos brasileiros para o nosso futuro. Eu fico com medo de dizer que nós estamos num divisor de águas, mas talvez seja um divisor de águas, não sei. O que você acha, Felipe? Eu acho que é o começo, provavelmente, nós falamos em inglês do turning point, né? Então, ou seja, da virada de mesa, né, em que podemos fazer o país um futuro melhor. E o Léo falou da violência, estávamos discutindo aqui antes também em proporções. A Inglaterra aí tem 67 milhões de habitantes, né, entre quase 70, né? Uhum. E respeitado das proporções, a violência aqui cresceu nos últimos 3 anos de forma assustadora, mas mesmo assim, se você olhar as estatísticas, no último ano não houve mais do que 750 homicídios, né? Então 750 para 60 mil. E para o Brasil, respeitadas as proporções, que são 200 aí, caminhando para 210 milhões de habitantes, nós estamos caminhando para 70 mil homicídios, né? Então eu tenho que explicar para o estrangeiro o nível da violência que o nosso país chegou, ele não consegue, né, assimilar essa proporção, né? Então vivemos um país que está de um modo tão ruim quanto alguns países que estão em guerra. E é interessante você falar isso, porque você que está aí, às vezes você está assistindo esse programa e está aqui participando com a gente, mas é bom de vez em quando a gente acordar. Não é só o fato do homicídio, só o fato de ter aquelas zonas de exclusão que nós temos no Brasil, todas as favelas do Brasil hoje, a realidade é essa. Você não entra numa favela se você não tiver autorização, isso é a realidade. O poder paralelo. O fuzil na mão do traficante, né? Isso é tanto quanto o número de homicídios registrados anualmente no Brasil, né? Então, assim, eu acho que o Brasil precisa mais. Exato. Não pode parar. Elegemos o Bolsonaro, oba, tal, que o nosso representante que vai celebrar no dia da posse lá, nos representando, né, Léo? Mas qual a perspectiva de Brasil? Qual a perspectiva? Porque é importante, assim, o brasileiro entender que, é importantíssimo, não estou dizendo que não é importante, não. Votou, beleza, mas ele tem que ser partícipe, né? Ele tem que ser partícipe. E esse é o papel do conservadorismo no Brasil. Pelo menos o conservadorismo que está nascendo ou renascendo,
né? Então, assim, o que você acha, Israel? O que o brasileiro, o conservador mesmo, ele tem que priorizar e dar sua parcela de contribuição? Porque as pessoas, seria até um tema interessante, porque as pessoas confundem muito conservadorismo, os grupos de reuniões que estão estudando, ou o brasileiro já é um conservador? O brasileiro já é conservador principalmente porque é um povo muito religioso, né? Então, de certa forma, a gente vê que, como o Olavo de Carvalho falou, que todas as grandes civilizações começaram baseadas em religião, né? Então, o que está faltando, eu creio, no Brasil, e que é um dos processos a ser feito, é a restauração desses valores, que, de certa forma, a cultura brasileira está muito, o pensamento está muito de esquerda, né? Então, as pessoas, quando a gente muda para aqui, para a Inglaterra, foi isso uma coisa que eu senti. Foi o tipo de mentalidade, o tipo de forma de lidar com as coisas, as questões da vida aqui, é totalmente diferente. A gente tem de se desmamar um pouco daquela mentalidade que nós temos no Brasil, né? Então, existe, na verdade, muita coisa a ser feita. Temos de estudar a questão de os valores culturais, temos de recuperar muita coisa, mas, ao mesmo tempo, pegar aquilo que nós já temos, né? E tentar trazer isso de uma forma mais proeminente, sem vergonha e sem medo de politicamente corretos, para poder marcar a nossa posição, né, no país. E nós estávamos falando exatamente isso no carro, lembra, Júnior? O que te fez conhecer o professor Olavo e um pouquinho da sua aversão ao professor Olavo, mas você, como era aluno e estudante do padre Paulo Ricardo, foi o que te permitiu exatamente aceitar o professor Olavo, porque ele xingava aquela coisa toda. A gente estava falando exatamente isso. É a mentalidade revolucionária que criou o politicamente correto, né? Não, se escondeu, né, atrás do politicamente correto. Né, porque eles precisam de uma máscara bonitinha para que ninguém veja o podre que tem dentro ou por trás dessa máscara. Né? Que são as milhares de mortes espalhadas aí pelo mundo inteiro perante essa ideologia, né? Então, assim, a princípio, nós, brasileiros, né, a gente tem essa concepção, eu não sei, eu até falei no carro lá, né, parece que é da minha geração essa questão do politicamente correto, né? Ela parece que foi construída na minha geração, né? Então, a gente é muito purinista, né? Todo mundo é puro, ninguém pode falar palavrão, não, em nenhuma hipótese, né? Então, aí o que acontece? Você vai criando aquilo, só que por trás disso você vai fazendo algumas coisas de errado. Então, assim, você não fala palavrão, talvez na frente da câmera, mas por trás da câmera você está falando. Então, assim, o que é você? Né? Então, assim, na busca da verdade, graças a Deus, eu tenho me pautado, né, basicamente também na religião. E através dos estudos com o padre Paulo Ricardo, né, eu descobri o Olavo e o Olavo me trouxe isso, né, eu me encontrar quem é realmente eu, né, quem eu sou. Então, a partir de mim, eu encarar realmente o que é a realidade, né, não só querer maquiar alguma coisa que para fazer para participar daquele bem daquela sociedade, entende? Não, eu tenho que descobrir quem eu sou primeiro, né? Então, assim, eu não posso fazer parte dessa maquiação, né? Então, começa por aí, começa por mim, começa por você, e a gente vai quebrando esses paradigmas, esses paradoxos que acabam se criando na sociedade, né? E isso aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, no início, quando o Bolsonaro era rígido no seu palavreado, eu falei, quem que é esse louco? Né? Falar dessa forma, né? Um político, não, esse cara, né? Mas com o tempo você vai entendendo que na verdade ali ele está sendo realista, é aquilo mesmo, né? O crime do Brasil é um problema, assim como o Felipe estava falando, né? O crime no Brasil não é um problema de segurança, é um problema militar. Isso é interessante, porque os outros candidatos, quando estavam debatendo, né, eles falavam sobre economia. É quase como se fosse o maior problema fosse a economia. Né? Enquanto, na verdade, o maior problema é a violência. Ou os cortes nos fundos de pesquisa do CNPq, né, da CAPES, né, que vai ficar sem pesquisa. Mas primeiro, antes de você ser um pesquisador, você precisa ser um
pesquisador vivo, né? Exatamente. Antes de discutir imposto de renda, Você precisa estar vivo, né? Então, É porque a mídia quer passar exatamente esse ar de tranquilidade. Não, Tudo e tá esse tudo ar de. certo. Essa arrogância de superioridade, dizer que. precisa não, tirar o foco da exato. violência, né? eles estão nos seus condomínios de luxo, com seguranças armados, Exato. e não vê a realidade do pobre que é um eleitor do Bolsonaro, porque ele está cansado daquela violência, daquela questão da milícia, de não poder colocar um adesivo do Bolsonaro no seu carro, porque o crime diz que não pode, vai ter retaliações. Então isso é um absurdo. E então, esse pessoal está naquele seu mundinho, foi como as eleições americanas, tinham certos analistas internacionais, estavam no seu mundinho preso e não sabia aquela realidade do americano, que estava lá no interior escondido lá, mas é um conservador, que foi aquele voto silencioso que fez o Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos e ninguém acreditou, porque estava na sua bolha. Um outro exemplo, né, bem hipócrita, que foi a Malala, né, que é a líder do movimento. No né? restaurante, né? Ela foi dar uma palestra né, sobre o desarmamento, o amor, né, peace and love. Coisa muito E linda. quando foi ao restaurante foi com 16 seguranças armados Exato. no restaurante. Exatamente. Ela própria com um tiro, né? E o Papa tem a guarda suíça. Sim. É uma das melhores guardas do mundo. Todas as monarquias, né? Todas muito bem armadas. Presidente, né? A gente pode ver, a partir daqui, eu acho, da Inglaterra, que existe muita desinformação na mídia brasileira, né? Parece que eles tentam esconder ou manipular a informação de uma forma que tenta apresentar a realidade de uma outra maneira, né? A gente vê isso. Porque eu acho que quem está fora do Brasil tem mais oportunidade de ler mais as notícias, porque a gente está acompanhando, a gente tem... Quem está fora vê melhor do que quem está dentro. É assim, eu tenho essa percepção também. Então, e nós acabamos de ter uma visão assim, muito bem formada, né? Mas é claro que quem está lá está vivenciando isso dia a dia, mas nós podemos sentir isso, podemos ver claramente que existe uma redoma em que a mídia não permite que certas coisas sejam expostas, né? Exato. Quando eu falo para um inglês que com esse cara de amigos tem carro à prova de bala, ele não acredita. Eu falo, pô, aqui é só a Teresa May, a rainha que tem. Eu digo, não, no Brasil se tiver boas condições de comprar um carro maneiro e tal, você vai ter a prova de bala no carro, um Ômega, por exemplo, executivo. Não dá para acreditar nisso. Não, eu acho que a nossa bandeira do Brasil, ela ilustra muito bem como se define um país e como uma sociedade tem que ser, né? Para ter progresso, tem que ter ordem. E a palavra, na bandeira, a palavra ordem precede a palavra progresso. Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas mas não pode resumir em Bolsonaro, Paulo Guedes e agora, com muita felicidade, o Sérgio Moro, que é o nosso herói, né? É um cara que... E a gente vê como é que já pegaram nisso, tentaram fazer uma politização, dizer que o Sérgio Moro teve uma coisa política, um acordo político com o Bolsonaro para poder... Mas ele já é um agente da CIA há muito tempo. Mas no mínimo, depois de toda a caminhada que o Sérgio Moro teve, né, ele foi aclamado nos Estados Unidos pela justiça americana. É lógico, depois dele aceitar uma proposta política, obviamente isso é um retrocesso para a carreira do Moro. É um retrocesso. Ele só está fazendo isso porque ele tem um interesse genuíno. Entendeu? Então, assim como vimos essa semana o filósofo inglês Roger Scruton, né? Que aceitou não um cargo, mas uma delegação para ajudar algumas pessoas que tem a ver com a política local, ele está sendo massacrado. E ele não necessitaria disso. Então, é uma pessoa que não tem nada a ver com a política, ela é conservadora. Sim. E é muito importante também ilustrar isso, porque uma vez você é conservador, você não é direitista e nem esquerdista. Não se trata de política, se trata de valores. Né? Então, o Roger Scruton, um filósofo conservador, se juntou a alguns para ajudar os grupos políticos de direita e está sendo massacrado, certo? Porque esse é um retrocesso para ele.
E você falou uma coisa importante aí que seria o nosso tópico agora, exatamente. Eu queria, Felipe, que você explicasse então qual a diferença. Porque assim, o brasileiro, nós brasileiros, e provou isso na eleição do Bolsonaro, né, que nós brasileiros temos a essência conservadora. Na nossa essência. Mas o que é ser conservador mesmo? Porque você levantou a bola, agora você mesmo vai Sim. cortar essa bola. Olha, para explicar em termos assim, muito. É um pouco extenso, né? Eu diria, né? A pessoa que realmente ela tem um interesse de como ser um conservador pode ler o livro do Roger Scruton, né? Como ser um conservador, né? Que é uma missão que o nosso programa é um programa de desafio, só estou abrindo aqui rápido, que é uma missão que esses dois aqui, eu vou filmar, esses dois aqui vão entrevistá-lo. Em breve. Então, nesse sentido que tem valores, a princípios cristãos, tá? Basicamente da cultura judaico-cristã, né? O direito romano, segundo, Filosofia grega. e terceiro, É o cristianismo. o cristianismo, né? Então, nesse sentido, a filosofia ela estão destruindo, ou seja, o pensamento das pessoas, a forma de pensar, o filosofar. Eu não estou falando em relação a estudar Aristóteles, Platão, os socráticos, depois Descartes, e aí por aí vai, né? Eu estou falando o ato de filosofar, né? Isso é uma profissão, não é uma profissão, é um ato do dia a dia. Então, isso é o primeiro pilar que está sendo derrubado pelos globalistas. Né? O segundo pilar, o direito romano. Né? Então, a questão do aborto, né? Os valores da vida, os valores morais. Então, esse é o segundo pilar. Né? E, lógico, com os dois pilares que o globalismo atualmente vigente cortam por completo, o terceiro pilar não vai sustentar, que é o cristianismo. Se sustentará, sim, mas muito mais difícil do que se tivesse os outros dois para sustentar. Tá? Então, vivemos numa época muito difícil, porém, o Brasil, na sua essência, ele é cristão e as leis nossas são baseadas no direito romano, certo? Então, o que resta a nós, precisamos resgatar os valores da filosofia, né? Os valores criativos de literatura. Quando nós estudamos literatura, os professores das escolas remontam à semana de 1922, mas vocês já pararam para pensar que os escritores, artistas 22, não são os que são lembrados, são os que viveram naquela época, mas não participaram da semana de 22. Né? Então, precisamos resgatar esses valores. É interessante também, porque conservador vem de conservar, né? Nós temos que ter algo para conservar, algo de trás, né? E muitos desses valores foram perdidos. Para ser a referência inteira. Né? Exatamente. E é justamente aquilo, né, que ele levantou. Aos três pilares da sociedade ocidental. Exatamente. O conservador é aquele que decide por preservar ou por lutar para que isso não se acabe. Né? Então a gente preza muito por esses pilares da sociedade. Exato. Mas a gente vê que até as pequenas coisas, por exemplo, os ônibus ingleses, né? A gente vê que quantos anos tem o mesmo formato, a gente vê que Os existe táxis. essa tendência, essa preocupação de... a gente vê, por exemplo, as pessoas aqui, elas gostam muito de guardar coisa velha, né? Para depois no futuro vender, né? Então, essas coisas de leilão e etc, né? Porque a gente vê o apego que as pessoas têm às tradições e ao valor que isso pode ter no futuro também, né? Sim. Então, é interessante isso que eu vejo aqui. Isso eu acompanho, eu estudo direito, né? Então, eu posso ver pelas leis inglesas também, existe muita coisa ali a ser preservada, né? Por exemplo, a Magna Carta, né? Que é um documento super antigo, né? Nem todos os pontos lá estão válidos, né? Mas tem pontos válidos ainda ali na Magna Carta. Isso foi feito há mais de 500 anos atrás. Então, se aparecer um revolucionário, normalmente ele não gosta de coisas as tradições, né? Ele quer fazer tudo de novo, ele quer fazer experimentos sociais.
E, infelizmente, o Brasil está sendo levado dessa maneira, né? E o conservador tem de saber... E é importante você falar da palavra revolucionário, porque o brasileiro, né, eu me incluo, o brasileiro, ele quer, quando ele vê a palavra revolucionário, ele pensa que é avançar numa coisa boa, numa coisa do bem. Progresso. No progresso. No sentimento dele, né, do bem comum, ele está pensando bem, ele tá querendo algo bom, algo melhor. Mas, na verdade, ele foi aculturado a ser poderia ser inocente e útil, ou ser mais, chocar mais, como o próprio professor no seu livro, né, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, você está sendo um idiota. Isso eu me incluo. Eu já fiz até um vídeo há um tempo atrás, como eu fiquei menos idiota. Então, eu acho que seria importante aqui levantar a bola também, mais uma bola, é porque às vezes a pessoa pensa, mas para ser conservador deve ser aquele cara, o conhecimento tem que ser, diário. É essencial. É essencial. Mas o conhecimento ele tem que ter uma base. E nós estávamos aqui numa conversa informal, e eu quero agradecer aqui o nosso cozinheiro aqui, número 1 aqui, que é o Felipe, fez uma belíssima feijoada, e no término da feijoada, o Felipe tocou num ponto essencial que eu acho que é de fundamental importância para você, porque foi para mim, eu que sou de uma família religiosa, minha mãe é um exemplo de religiosidade. Ô Felipe, que você falasse exatamente qual a importância do ser conservador. Ele tem que ter a busca do conhecimento, né, o tempo todo. Isso, ele nunca vai ser o mestre, ele vai ser sempre o aprendiz. Sim. Mas tem que ter uma base, uma essência, que é a religiosidade, que é a fé. Sim, e nesse sentido que eu estava explicando, é que, para primeiro, o conservador, ele é um buscador da verdade. Então, nesse sentido, você tem que ser sincero com você mesmo, no sentido de que, e se perguntar de que forma isso se revela verdade para mim. Porque às vezes a minha verdade, e cabe até num sentido religioso, né? Porque a minha verdade, às vezes, não é a verdade do outro. E isso precisa ser, porque senão não é verdade, né? Então, em termos morais, aquela verdade que vai servir para mim, para o meu próximo e para o outro, é também cristão. Então, nesse sentido, o conservadorismo ele vai aguçando o seu senso, a sua sensibilidade e, de certa forma, para você conhecer a si mesmo e Deus também. Então, Deus vai fazendo um trabalho na sua sensibilidade, no dia a dia. E você fala, é possível ser um conservador ateu? Tem muitos conservadores ateus, assim como tem muitos conservadores, outras raças, outras opções sexuais. Porém, o cerne do conservadorismo é conhecer a verdade. Tá? Então, nesse sentido, quando você vai se alinhando aos princípios conservadores, automaticamente você está se alinhando aos princípios cristãos e aumentando a sua sensibilidade para com Deus, ou a natureza, conforme você chama esse Deus. Ou seja, que a realidade não é às vezes o dia a dia que você se deixa atarefar e vê o tempo passando, mas é quando você olha pela janela e vê a árvore chacoalhando aquelas folhas, né? Aquilo lá, a verdade está lá, a realidade está lá, né? A vida, né? Quando um bebê chora, né? Então, nesse sentido, você sempre buscar intelectualmente e também emocionalmente, espiritualmente, né? Perceba que a emoção, eu não falei em nenhum momento
emoção somente agora. E a emoção, às vezes, ela atrapalha a busca pelo conhecimento, certo? Então você vê que a emoção, ela é separada da religiosidade e também da verdade. Porque muitas pessoas confundem a busca de Deus pela emoção, né? Então, são caminhos que tem que andar de mãos juntas, né? Então, esse é o meu recado. Eu acho interessante também, até o Dr. Yes falou, sem Deus tudo é permitido, né? Para mim isso é fulcral para perceber o relativismo de valores que está acontecendo agora, né? Então, uma vez que tu relativizas algo, né, cada um vai ter a sua própria verdade, né? Então, será que aquilo que os nazistas fizeram no campo de concentração somente estavam fora de moda ou é uma coisa errada? Assim, baseado na tua percepção, na tua verdade. Se houver, normalmente, eu não acredito que essa relativização de valores. Tem coisas que são universais. Por exemplo, se tu matares alguém... É o princípio da universalidade. Em qualquer cultura óbvio, vai ser né? considerado algo Sim. errado. Então não se pode dizer que naquela cultura, só porque ele come gente, né, porque é canibal, lá é permitido, então é só... Ok, vamos aceitar. Então é preciso saber destruir essa relativização idiota, né? E na verdade, se não houver uma matriz, e nesse caso a matriz seria Deus, não dá para ter um guia, um norte, né? Então é importante, eu acho que eu tenho tanto complementar aquilo que ele falou, né? Então de certa forma, toda Porque a gente... tudo tem um núcleo, né? Sim. Tá aqui E como Aristóteles... cientista aqui, ó, a célula tem que ter E Aristóteles já falava, né? Perdão, eu acho que é um cano. Eu quero aproveitar esse momento para você curtir, se inscrever e compartilhar. E caso queira entrar em contato com nós, contato@connectionbc.com. E Aristóteles dizia, o final último do homem, qual que é? É sempre buscar o bem, né? Então, se tu pensar, por que o mundo é mundo e por que ninguém nunca se matou em conjunto, né? Ou se autossuicidaram a si mesmos, né? Então, é porque o bem tem muito mais bem do que o mal. Então, nesse sentido, Aristóteles o final último do homem é buscar o bem, né? Desde um bebê que se alimenta e ele ri porque aquilo está fazendo bem para ele, ou ele chora porque ele sabe que aquilo está agredindo ele e está fazendo mal. Então, o bebê ele sabe os princípios aristotélicos. E assim como o homem no final da vida dele, né? E isso também não deixou de ser incorporado ao cristianismo, né? Que a esquerda ela precisa de gerar o caos. E está até no decálogo de Lenin que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda a moral.